Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida. Toda honra e toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o nosso Pai receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Não permita de forma nenhuma que a paz que Jesus te deu, que está escrito lá em João 14, verso 27, eu deixo-vos a paz, não vos dou como o mundo dá. Não se atemorize, nem turbe o vosso coração. Ele está dizendo, não tenha medo, nem se preocupe. Só creia que Jesus está no controle de tudo, que Deus está no controle de tudo, que Jesus é o médico dos médicos, que Ele é o provedor. Só creia nisso. Deixa suas petições diante do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Versículo para nossa meditação hoje, para ficar memorizado e a gente memorizar durante o dia. É esse da paz, né, que Jesus nos deu em João 14, verso 27, e também Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, aleluia. Lança sobre ele toda a sua aflição, todo o seu pensamento, todo o seu sentimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. É para você lançar. Porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro aqui escrevendo, ele ainda faz questão de dizer. Porque ele tem cuidado de vós. Então ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim. Então só deixa diante dele. Descansa e espere que a vitória logo cedo vem. Eita glória, aleluia. No tempo de Deus, ele vai fazer tudo acontecer na sua vida. Vamos ler o capítulo 9 de Lucas. Porque é importante ler a Bíblia. Se você não está com a tua Bíblia na mão, pegue lá. Pegue lá para que você leia junto comigo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é para isso que estamos aqui, para nos alimentar um pouco mais da palavra do Senhor. Mas antes da gente começar a ler, vamos fazer um momento de oração. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações, pelas falhas, pelos pensamentos. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, nos ajude a guardar o nosso coração, aumente a nossa fé, para que a gente possa confiar no Senhor, descansar no Senhor, colocar as causas na Tua mão, Senhor, e não pegar de volta. Toma em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. Cremos, Senhor, cremos sim, que o Senhor fará o melhor por nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que em nome de Jesus o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos. Se você não pegou a tua Bíblia ainda, corra lá, pega a Bíblia, para que a gente possa ler junto. Do 1 ao versículo 6 está dizendo que, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes, não leve nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Veja aqui que Jesus deu autoridade para os discípulos para expulsar demônios, curar enfermidades. E ele falou, não leve nada com você, só vá você, levando o evangelho de Cristo. E na casa que você ficar, fique ali até os últimos dias que você estiver naquele lugar, até o último momento. Não troque de lugar, fique naquela casa. E se você entrar numa cidade ou numa casa e eles rejeitar você, é para sacudir até a poeira dos pés. Então, toda vez que alguém se propor a ir na tua casa levar o evangelho, aceita imediatamente. Se você tem receio, né? Porque infelizmente o ser humano, a gente às vezes tem medo, mas se você tiver receio, antes da pessoa chegar, você fala, Espírito Santo de Deus, eu aceitei, porque é da parte de Jesus. Mas que o Senhor venha primeiro e que o Senhor venha com aquela pessoa que seja para trazer bênção ou correção, mas que seja coisas da parte do Senhor, né? Da parte do Senhor Jesus. E sim, estude a Bíblia, aceite que as pessoas vá na tua casa falar do amor de Deus. Nunca negue, nunca negue.
Depois que eu aprendi que eu não posso negar que as pessoas venham até a minha casa trazer o evangelho, falar de Jesus, e eu aprendi aqui, eu nunca mais neguei. Toda vez que alguém falava, olha, eu quero ir lá na tua casa, eu falava, pode ir. Em nome de Jesus, não vou fechar a porta para Jesus. E outra, há um versículo aqui que fala que quando alguém recebe o discípulo na casa deles, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe Deus. Então, eu recebo sim. E falo que Jesus venha com eles, né? Do 7 ao 9 está dizendo. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam, Elias apareceu. E ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? Se esforçava para vê-lo. Jesus estava fazendo todas as maravilhas que ele estava fazendo. E houve ali um debate onde alguém dizia que era João que tinha ressuscitado ou que era Elias. Por quê? Porque João tinha sido morto por Herodes. No versículo 10 ao versículo 17 diz que ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, Mestre, despeça a multidão para que elas vá às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse, dei vocês mesmo de comer a eles? Os discípulos responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, façam com que eles se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu, deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Glória a Deus, aleluia. Esta é a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus ali multiplicou, deu graças a Deus e ainda sobrou 12 cestos cheios. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é provedor e Jesus é o médico. Jesus é tudo o que você precisa. Do versículo 18 ao versículo 22, e aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Glória a Deus. Nesses versículos que a gente acabou de ler, Jesus perguntou para eles, né? O que o povo aí está dizendo que eu sou? E aí eles falaram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um profeta que ressuscitou. E Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou, não conte para ninguém, porque eu vou sofrer, muitas coisas, né? Eu vou ser rejeitado e vou ser morto. E no terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória a Deus que Jesus ressuscitou. Do versículo 23 ao 27, diz que Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Nesse versículo aqui, 23 e 24, Jesus está dizendo assim,
Aquele que quer vir a mim, renuncia a sua vida, as suas vontades, os seus querer para seguir a mim, para pegar a tua cruz e me seguir, para pegar o teu chamado e me obedecer, para cumprir o que eu te pedi, para cumprir o id, o evangelho, levar o evangelho da paz. É isso que Jesus estava dizendo. E aí quando ele fala, aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, quer dizer, aquele que se interter demais com seus quereres aqui na terra, com as suas próprias vontades, com seus próprios desejos, esse vai perder a sua vida. Agora aquele que abandonar a vida antiga, as coisas erradas, os seus próprios projetos para fazer os projetos de Deus, esse vai ganhar a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, que aquele que quer seguir ele tem que largar tudo para trás, da mesma forma que os discípulos fizeram, e seguir ele, fazendo a vontade de Deus. E aqui no versículo 25, ele fala de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Quer dizer, você vai ganhar o mundo inteiro, vai ter a vida que você quer, mas vai perder a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, vou me envergonhar dele também. Aí ele está dizendo, no 26, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Quer dizer, se eu tenho vergonha de falar de Jesus, de confessar ele na frente dos outros, ele também vai ter vergonha de me confessar diante do Pai. É isso que ele está dizendo. No 27 ele está dizendo, em verdade lhes digo, que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. No 28 ao 36 está dizendo, cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, mestre, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. A voz do céu que disse, Jesus é o meu filho amado. Ouça o que ele diz, obedeça o que ele fala, né? Então, o nosso foco é Jesus. É para Jesus que a gente tem que olhar. É isso que eu entendo com esse versículo 35 aqui, que Deus fala que Jesus é o filho amado dele, que a gente deve escutar ele. No versículo 37 ao 43, está dizendo que no dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita e o espírito convulsiona até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio atirou-o no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Aqui nesses versículos, os discípulos foram para expulsar e não puderam expulsar. Por quê? Por falta de fé e porque eles não estavam em jejum. Porque em outros versículos diz que é com jejum e oração que a gente expulsa esse tipo de demônio, é o que Jesus disse. No versículo 44 e 45, terminando o 43, fala que como todos eles estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, preste bem atenção na seguinte palavra, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens.
Eles, porém, não entendiam isso, lhes foi encoberto para que não compreendesse. Temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. No versículo 46 ao 48, surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança e colocou-a junto de si e disse-lhe: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é o que é o grande. Então, Jesus está dizendo que não tem menor nem maior entre nós. Somos todos iguais diante do Senhor. Versículo 49 e 50. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Quem não é contra nós é a favor de nós. Versículo 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiro que fosse na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir as pessoas da cidade que não aceitou Jesus? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Jesus repreendeu porque não é isso que Jesus queria. Jesus não queria matar. Jesus queria salvar. Jesus queria dar vida. Do versículo 57 ao versículo 62, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultarem seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Perceba aqui que nesses versículos aqui estavam todos todos priorizando a sua vida terrena. Aquele que quis primeiro sepultar teu pai, aquele que quis primeiro ir despedir da tua família. Então todos eles estavam deixando o caminho que era para seguir com Jesus para depois. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu sigo o Senhor. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles fizessem igual os discípulos, seguissem imediatamente. E é isso que Jesus espera da gente, que a gente segue ele imediatamente. Ele está dizendo aqui no final que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para seguir ele. E a gente faz isso muito. A gente olha muito para trás. A gente fica muito agarrado nos nossos projetos, nos nossos planos e esquece que nós temos um chamado. Jesus nos chamou. Jesus nos escolheu. Nós temos outras funções agora, não é mais aquelas que a gente tinha antes de Jesus nos chamar. Então, que a gente, em nome de Jesus, tome um posicionamento de seguidor de Cristo, de cristão mesmo. Que assim seja na nossa vida, né? Que o Senhor possa nos ajudar a ter mais disciplina, responsabilidade, obediência e ter realmente Ele como prioridade, né? Amar Ele sobre todas as coisas com falas e também com ações. Que assim seja em nome de Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.